Olá, hoje é 20 de janeiro de 2024. Nesse momento eu fico aqui analisando toda a situação mundial. O mundo se encontra em um caos. Me faz lembrar o tempo que passou há anos e anos atrás. Eu me lembro quando o povo estava no Egito. O povo hebreu foi levado para lá por causa de uma grande fome que veio no mundo naquele tempo. E ali no Egito era o único lugar que tinha alimento para o povo. Porque Ial-Hussaf, que vocês chamam de José do Egito, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos a Potifar. E depois ele foi vendido para o Egito. Na verdade, Ial-Hussaf ele foi preso. Ele ficou preso na inocência por um falso que alguém levantou a ele. Quando ele estava na prisão, Faraó teve um sonho. E no sonho dizia que o copeiro Mor e o padeiro Mor, ambos sonharam e ficaram preocupados com aqueles sonhos. O padeiro contou o sonho, assim como o copeiro do rei, que estava preso também, contou o seu sonho. E Ial-Hussaf, que você chama de José, quando eles estavam apavorados, disse: não são os sonhos do pai Ial? Conta-me os sonhos. Daí, ambos contaram os sonhos. Na interpretação dos sonhos, o Ial-Hussaf, que você chama de José, disse ao padeiro: olha, o sonho de vocês são idênticos. Falou para o copeiro: daqui a 3 tempos, que o povo chama de dia, vai ser o aniversário do rei. E aí o rei vai fazer uma festa, e nessa festa ele vai convidar você e vai restituir o seu cargo de copeiro do rei. Você vai voltar a entregar o copo na mão do rei. Essa é a interpretação do seu sonho. Aí o padeiro, mais que depressa, também contou o seu sonho. E aí Ial-Hussaf disse: olha, a interpretação do seu sonho é que daqui a 3 tempos vai haver o aniversário do rei. Daqui a 3 dias, que é o que o povo fala. E daí ele vai mandar degolar você. Você vai subir na forca e vai degolar você. 3 tempos, que o povo chama de dia passado, aconteceu. Interessante que Ial-Hussaf, ele disse ao copeiro: quando você estiver lá no palácio do rei, lembra de mim, para que eu possa sair dessa prisão onde estou. Mas existe o velho ditado que o que é comido é esquecido. O tempo passou e ninguém mais se lembrou de Ial-Hussaf, que você chama de José do Egito. Aí o que acontece? Aconteceu, como ele disse, o padeiro foi enforcado e o copeiro voltou a servir o rei. O tempo foi passando e daí chegou um tempo, depois de um longo tempo, que o faraó teve um sonho. Na verdade, o sonho dele foi duplo.
Ele viu que subia do rio oriental 7 espigas, ele via 7 espigas de milhos, né? Milho, grandes e bonitas, gordas. E depois ele via 7 espigas magras e feias. E as espigas magras e feias engolia-se as espigas gordas. Depois ele viu, no mesmo sonho, 7 vacas gordas e bonitas à vista. E depois ele viu 7 vacas feias. E as vacas feias engolia as vacas bonitas, as gordas. O rei ficou apavorado, mandou chamar os magos, os magnos, né? Os adivinhões, os feiticeiros, para dar interpretação do seu sonho. Mas não houve no meio dos magos quem pudesse interpretar o sonho do rei. Naquele momento que o rei está angustiado com aquela situação, o faraó estava angustiado, o copeiro lembrou do sonho que ele teve lá no presídio, na prisão. Aí foi aonde ele contou para o rei o que tinha acontecido. O rei, mais que depressa, manda buscar Ial-Hussaf, que vocês chamam de José, na prisão. E quando ele se aproximou, disse: fiquei sabendo que você sabe interpretar sonhos. Ele disse: eu não. Isso aí não vem de mim, vem lá das alturas as interpretações. Mas conta-me o sonho. Quando o copeiro contou o sonho, ou melhor, quando o rei, faraó, contou o sonho, ele disse: olha, o sonho é um só. As 7 espigas magras, como as gordas, são 7 anos. Como as 7 vacas e as gordas também são 7 anos. As 7 espigas gordas e as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. Vai vir fartura no mundo como nunca houve. E depois, as 7 vacas magras, como as 7 espigas magras, também são 7 anos de fome. Logo em seguida, passa os 7 anos de fartura, vai vir 7 anos de fome no mundo, como nunca houve igual. A fome vai ser imensa. Você pega um homem sábio e entendido e coloca para construir armazéns, né? E armazenar o trigo, o mantimento, para você alimentar o povo quando chegar a fome. Na época da fartura, você armazena nos celeiros o que sustentar o povo nos anos de fome. Você pega um homem sábio e entendido e coloca para fazer isso. O rei olhou para todos e disse: acharemos um homem igual a esse, em quem há o discernimento do Pai nas alturas nele? Ial-Hu. Ele tira o anel do seu dedo, colocou no dedo de Ial-Hussaf, que vocês chamam de José, e disse: a partir de hoje você é o governador do Egito. Só serei maior do que você quando eu estiver no meu trono. Agora, veja bem essa história de forma profunda. Ial-Hussaf, ele morava com seu pai e os seus irmãos, Ial-Hukaf, que vocês chamam de Jacó. Inclusive, há uma mentira, grande mentira na Bíblia, que diz que o pai mudou o nome de Ial-Hukaf, ou o nome de Jacó, para Israel. Isso é mentira. Veja bem, por que as mudanças de nomes? Por que Satanás faz isso? Satanás é copista. Ial-Hu, ele muda os nomes dos seus servos, dando posições elevadas. Satanás, ao oposto, ele muda o nome, ele tira os nomes que o pai colocou nas pessoas, colocando os nomes dos ídolos que ele inventou, trazendo a maldição sobre o povo. Exemplo, eles dizem que o nome do personagem era Jacó,
Mentira, não tem J lá no hebraico até hoje, onde foi escritas as escrituras. Então não tem como existir personagem lá no passado com o nome Jacó, Jesus, Jeová, etc. Porque a letra J só tem 500 e poucos anos de existência. E no hebraico, nem no aramaico, existe a letra J, a consoante J até hoje. E vou além. As escrituras elas foram passadas do hebraico para o grego, do grego para o latim, depois que veio para o português, nosso aqui. Então, nessas andanças foram só bagunçando, sem contar que o povo hebreu escondeu o nome do pai Alro, dizendo que o nome era forte para não se blasfemar do nome. E mergulhou-se na idolatria, adorando Ra, Shem, dois demônios. Ra é um demônio, Shem é outro demônio. A população, eles vivem reverenciando o povo hebreu idólatra. Observa, eles utilizam a palavra Adonai, que vem do deus Adoni, satânica. Eles utilizam a palavra El Shaddai, que é El Cananeu, que os babilônicos adoravam. É um ídolo satânico. Eles utilizam a palavra Aminal, que é o mesmo Amém, dando ênfase ao deus Amon. Quem que é Amon? Amon é um demônio. Porém, esse demônio é representado por um boneco que tem no grande panteão, que é o Amon, que é de onde vem o nome Aminal, do povo hebreu, e o nome Amém, do povo brasileiro. A população mergulhou-se na idolatria. Eles utilizam a palavra Shalom, que em português dizem que é paz, mas paz é uma pomba satânica da macumbaria, a pomba do adultério, a pomba gira da macumbaria. Então, o povo hebreu, essa palavra Shalom é maligna. No lugar dessa palavra tem que ser tranquilo ou tranquilidade. A população foi mergulhada na idolatria. Hoje existem várias literaturas no mundo. A Torá é um caos. O povo hebreu, eles fizeram 613 leis do jeito deles, colocando o povo na contramão, tipo circuncisão. Segundo eles, o menino ao 8º dia de nascido, que é o que eles falam, tem que cortar a pele do prepúcio. O que é isso, para quem não sabe? Pegava o pênis da criança, puxava para trás ali e cortava aquele corinho ali. Chama-se prepúcio. Segundo eles, era a circuncisão. Aí o pai Al me faz saber que isso é ritual de macumbaria, é ritual satânico. Que a verdadeira circuncisão é você abandonar tudo que é idolatria, tudo que é ensinamento de Satanás e mergulhar-se nos verdadeiros ensinamentos. Uma vez que você abandonou os ídolos inventados por Satanás e abraçou Yahweh, você circuncidou-se. Você fez a sua circuncisão. Também eles inventaram um batismo em água. Emergir. A palavra batismo significa emersão, emergir. Mas você entrar em água material vai limpar o seu ser que está no interior? Lógico que não. Água material, ela só limpa corpo humano. Assim mesmo precisa ter uma boa bucha e sabão. Agora, a água que limpa você, ela é uma água que não se vê. Ela é uma água interna, que quando a pessoa tem uma ligação, quando ela se entrega a Yahweh, ou seja, quando ela mergulha nos verdadeiros ensinamentos de forma automática, ela se emergiu. Esse é o verdadeiro batismo. Você emergir nos verdadeiros ensinamentos e viver fora da idolatria. Esse é o verdadeiro batismo. E
Então vai longe, longe, longe a história. Esse José do Egito, que é o mesmo, que o nome dele é Yal-Husaf, é o mesmo Yahushua, tá? É o mesmo Yahushua. Então, veja bem, eles dizem que o nome do personagem era Jacó. Como já disse, a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e aonde foram escritas as escrituras originais não tem J até hoje. Interessante que no hebraico não tem J, no aramaico não tem J e no grego não tem J até hoje. E a Bíblia veio do hebraico para o grego e depois para o latim. E daí? Imagina que bagunça, sem contar que o povo hebreu foram mortos porque as escrituras originais estavam com eles. Aí baniram as escrituras originais de lá também. Essa literatura que já passaram de lá para o grego já veio de lá adulterada também. Já é uma outra que Satanás fez, porque a original não existe mais. Dizem que lá em Israel tem um hebraico arcaico, que é o antigo, e o moderno. O pai me fez saber que os dois são modernos e estão tudo adulterados. Tem verdades? Tem, mas tem muita mentira na Torá, tem muita mentira na Cabala, tem muita mentira no Alcorão, tem muita mentira no Tanar e nas demais Bíblias. E todas as literaturas do mundo, mesmo fora das escrituras, que se fala as escrituras sagradas, estão cheias de mentiras. Agora, óbvio, em qualquer repartição há mentira e verdade. Se você for lá no centro de Macumba, não é tudo que eles falam que é mentira, tem coisa que eles falam que é verdadeira. Se você for na igreja católica, não é tudo que fala que é mentira, tem coisa que é verdadeiro. Assim na Assembleia e nas demais entidades religiosas. Em qualquer setor, a verdade e a mentira. Porque até mesmo porque se você não usar um pouco de verdade, não tem como enganar a população. Então, a coisa é profunda. E Yahushua é o mesmo Abraão do passado. É o mesmo Adão e Eva. Tá? Adão e Eva é Abraão e Sara. Foi vindo para cá 142 mil, tá? Para resolver a situação. E esses 142 mil não comia das frutas dos animais aqui embaixo e nem das frutas que as demais pessoas que tinham descido para cá se alimentavam. Porque quando o povo deixou as alturas, que foram dados corpos carnais para eles aqui, eles alimentavam das frutas que os animais alimentavam. Porém, Abraão, Sara e os 142 mil não comiam esses alimentos. No momento que a Sara comeu dos frutos da terra aqui e deu a Abraão que ele comeu, eles perderam as suas forças. Pois antes eles conseguiam ter acesso lá em cima, mesmo estando aqui embaixo, eles perderam esse direito. Foi cortada a posição deles. E aí eles ficou limitado, tendo que pegar ferramentas e fazer trabalhos braçais, coisa que eles não precisavam fazer. Porém, Yahweh permitiu isso acontecer para que os homens pudessem conhecer o bem e o mal. Olha, então, Yahushua e Abraham é o mesmo Adão e Eva. Inventaram Adão e Eva. É Abraham e Sara. No passado, José do Egito e Yahucaf é o mesmo Yahushua do passado. Observe que quando veio a fome no mundo, aí foi aonde? Ele disse que Jacó foi trocado para Israel, que é da onde eles tiraram o nome Israel. Tá? Mentira! Tanto o nome Jacó é maligno, como o nome Israel é maligno. Tá? Eles embutiram para poder dar ênfase aos deuses deles, porque no nome do Pai tem o nome do Filho e o nome dos profetas. O que Satanás fez? Escondeu o nome do Pai e colocou Jeová. Aí colocou Jesus, colocou Jerusalém, colocou Jacó, colocou Jeremias, colocou João. Ele desfez tudo. Mas qual é o original? Yalvo, João, Yalvuhanã, Jeremias, Yarmiyahu, Jerusalém, Yahushalém, Israel, Yahushrul, eles trocou tudo e dava acesso a Yahweh, botou dando acesso aos deuses que ele inventou. Só que aí as pessoas me perguntam, mas o Deus atende? Atende. Existe uma imensidão de ídolos, num grande refúgio de ídolos chamado Panteão. São imensidões de imagens, e cada imagem representa um demônio. E quando a pessoa invoca aquela imagem,
aquele demônio responde, enganando. As pessoas não sabem disso. Por que que dentro do centro de macumba tem que ter vários ídolos lá? Por que que na igreja católica tem que ter vários ídolos lá? Mas como é que fica Êxodo 20, verso 4? Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Está escrito lá em Isaías 45, versículo 20, parte B. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Aí tem pessoas, uma pessoa que perguntou para mim agora recente, mas lá na igreja as pessoas, os demônios saem em nome de Deus, em nome de Jesus. Falei, sai coisa nenhuma, o demônio apenas fica quieto para você pensar que ele saiu. Aonde? Nunca! Está escrito lá em Mateus, capítulo 10, capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não curamos enfermo, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então tinha gente no mundo aí fazendo milagre, curando enfermo, dando cura e tal, e não é o Pai. Tem pessoas que dizem, mas eu fui curado, mas curado não quer dizer nada, foi curado o corpo, mas sua vida é infinita, a Satanás está apenas te enrolando, enganando. Não adianta curar você e você ir para o inferno, para a escuridão. Vai adiantar? É igual tem irmãs e irmãos na internet, fica, irmão Juarez, ora por minha mãe, ora por meu pai, ora por não sei quem. Gente, o pai dele, a mãe dele, o irmão dele não quer nem saber de algo, eu vou pedir para curar o corpo carnal, pedir para a festa, bagunçar. Sabe quando eu vou fazer isso? Nunca! A salvação é individual. Vocês têm que deixar de ser tapado e buscar a verdade, a salvação é individual. Quem que tem fome quem que tem fome é que procura o alimento. Quem tem sede procura o rio para tomar água. Agora, se a pessoa não tem sede, não tem fome de verdade e quer viver na idolatria, quer viver no engano, eu vou intervir na vida dela? Eu não. Eu estou lutando com a minha mãe que está desenganada dos médicos. Eu tive na casa dela várias vezes. Adianta? Não adianta. Não adianta você querer mostrar um buraco para o cego não vai ver. Não. Eu acabo de conversar com ela, sai dali e vai para o culto na igreja. Vai adiantar o quê? Aí fica você aqui querendo forçar as coisas. Não adianta. Deixa as pessoas ir para onde tem que ir para depois acordar. Cada um tem um processo a se passar na sua vida. Então, dizem que mudou o nome Jacó para o nome Israel. Mentira! O que aconteceu ali? O nome Jacó é Yalrucafi. Foi mudado para Yalrushurul, povo de Ul. Foi mudado de Yalrucafi para Yalrushurul. Yal dando posição mais alta ao profeta. Certo? Então, na casa dele, nasceu os seus filhos. E Yahusaf era o mais obediente. Aí, por inveja, os irmãos dele vendeu eles para o Egito. Vendeu ele para o Egito. Né? Na verdade, vendeu ele para os ismaelitas. Ele foi para a casa de Potifar. Da casa de Potifar, ele foi para a prisão. Da prisão, ele foi parar no Egito, como eu disse na interpretação do sonho. Mas acabou indo para o Egito. Né? Então, o que acontece? Hoje, o mundo está um caos. As pessoas não estão querendo me ouvir. Estão achando que eu estou inventando história. Eu não estou inventando história. Aqui no Apocalipse, capítulo 5, eu vou ler. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 2. E vi um grande mensageiro, aqui escreve anjo, forte, brandando com grande voz, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele.
Versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Olha, veja bem, os mensageiros de Yahweh que passaram por esse mundo foram todos perseguidos, chicoteados e judiados. Exemplo, João Batista, vou falar no seu linguajar, o nome dele é Yahuhanan, o emissor. Ele emergia no quê? Nos verdadeiros ensinamentos. Aí colocaram que ele fazia batismo em água. Não. Ele ensinava os verdadeiros ensinamentos para as pessoas, emergindo as pessoas na verdade. Aí inventaram que João Batista, na beira do Jordão, fazia batismo em água. Mentira! Na beira do Jordão, ele ensinava as pessoas a verdade, mergulhando elas nos verdadeiros ensinamentos. Aí inventaram que ele fazia batismo em água. Mentira. Ele foi decepado o seu pescoço, levado num prato, a sua cabeça, para satisfazer o desejo de uma mulher ingrata. Né? Ok. João Marcos. Na verdade, o livro de Marcos na Bíblia, o nome dele é Yahuhanan também. Tá? O povo não sabe disso. No caso seria João, né? Mas não é Yahuhanan. Ele foi amarrado numa corda, amarrado a corda em um animal e arrastado pelas ruas de Alexandria até morrer. Tá. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. De Bartolomeu tiraram o couro vivo. Tiago, um dos Tiago, que tem mais de um Tiago na Bíblia, foi morto à espada. Tá. De Bartolomeu tiraram o couro vivo. Né? E assim foi morrendo. Saulo, foi decepado o pescoço. Né? Agora, eu posso imaginar a alegria de Saulo na hora que ele ficou sabendo que eles iam decepar o pescoço dele. Ele disse assim, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a confiança em alvo. E agora, lá em cima nas alturas me espera. Para gozo e alegria e tranquilidade eu estar. Em gozo, alegria e tranquilidade vou estar. Aí deceparam o pescoço dele. Tá. João Evangelista, Yahuhanan é o nome dele. Ele foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervendo, mas não morreu. Ele foi desterrado para uma ilha que o povo chama de Patmos. Assim foram matando os profetas. Estevão foi morto apedrejado. E Yahushua foi chicoteado, cuspido e morto também. Todos que anunciavam a verdade, eles matavam. Passei por este mundo 16 vezes, essa é a 17ª. Sou zombado, sou criticado, porque o povo não acredita na verdade. Mas, eu afirmo, a coisa é séria e a população mundial se surpreenderá comigo. Quando aconteceu o que aconteceu nesse processo que estou enfrentando na justiça aqui desse mundo, eu não fiz nada por conta própria. Tudo que eu fiz foi mandado eu fazer daquele jeito. Eu obedeci ordens lá de cima e fiz o que foi mandado eu fazer. Porque o Pai Al, ele conhece todos aqui embaixo, mas eu não conheço. E ele queria fazer eu conhecer na carne o trabalho das polícias daqui, do fórum, Ministério Público, todo o trabalho deles, tá? Hoje eu sou um homem que eu estou conhecendo o trabalho do Senado,
federal, dos deputados, dos senadores, dos ministros lá em Brasília. Eu sei qual é o trabalho deles hoje. Sei como eles trabalham. Tá? Eu sei que quem sustenta a facção criminosa. Sei. Por que não acaba? Não acaba porque são sustentados por autoridade que está aí no poder. Então não acaba. Né? Não acaba. Então, da mesma forma que perseguiram os profetas no passado, estão me perseguindo e vão quebrar a cara. Primeiro, que eu não quero o mal de ninguém. E segundo, que todos terão que pagar o seu processo. Vão passar um processo na vida. Por quê? Uma coisa, se levanta contra mim. Eu vou dizer uma coisa aqui, forte. Daqui 1000 anos eu vou estar nesse corpo aqui que eu estou nele. Aqui, não vou morrer. Aham. Daqui 300 anos, 400 anos, 500 anos eu vou estar aqui. Eu tenho certeza. Absoluta. Inclusive, eu estava mostrando para a Sara hoje o meu corpo. Não foi, Sara? Foi. Tá mais novo ou não tá? Tá jovem. Meu corpo tá ficando novo, meu corpo todo. Eu não estou mentindo. Minha pele tá lisinha. Parecendo, tá. É verdade. Meus braços aqui, que quando a pessoa fica de idade, os braços vai ficando, aqueles braços vai descendo, né? Não, é ao contrário, eu estou voltando ao estado de novo. Mas eu já sabia disso, que isso ia acontecer e vai acontecer. Com todos os irmãos e irmãs que adequar a verdade. Isso vai acontecer. Porque esses 142 mil, eles vão ser acordados para fazer o trabalho que está no vídeo Um Paraíso na Terra. Mas então, Yahu-Hanan, ele foi jogado numa caldeira de óleo fervendo, foi esterrado e levado para a ilha que eles chamam de Patmos. Quando ele estava lá, ele viu um livro selado por dentro e por fora com 7 selos. E ele não viu em lugar nenhum que era digno de abrir aquele livro. Aí foi onde Yahushua, que é o mesmo Juarez Cardoso Vital, tinha ressuscitado em um outro corpo. Que corpo? Porque esse corpo aqui, quando morre, não ressuscita mais. Ele estava no outro corpo. Ele apareceu a ele e disse, não chores. Vai chegar um tempo que eu vou abrir o livro. E vou desatar os selos. Tá. Aí, eu pergunto a você, que está acompanhando o meu canal, já houve no mundo, nessa geração agora, alguém que mostrou o que eu estou mostrando, o que eu tenho mostrado? Acho que não. Eu mostro as coisas com nitidez e mostro com clareza que padres e pastores e anciões da cristã no Brasil são os anciões, são os falsos profetas predito que viriam no mundo e que seriam capazes de enganar, se possível fosse, até os próprios escolhidos. E diz que seriam muitos. Gente, está bem claro. Eles não trabalham, vivem da lã das ovelhas, tá? Inclusive colocaram lá em Gênesis, eu vou levando as coisas de leve, deixo quieto, que o homem tem que viver do suor do seu rosto. Mas você vai viver do suor? Acho que não, está errado. Você vai comer suor para viver? Vai beber suor para viver? O homem tem que viver do trabalho das suas mãos, e colocar lá no suor do seu rosto. Tem lá. Eu fico quieto, eu vou deixando de leve, o povo é muito sabido, eu deixo, vai, vocês são sabidos, vai. Vocês não têm nem ideia o conhecimento que eu tenho. Porém, eu não posso soltar para vocês são tapados, são cegos. Tá? Tem pessoas que ouvem a verdade, ao invés de se humilhar, buscar o Pai, ver o que está acontecendo, procurar colocar a vida em ordem para não perecer, já dá uma de sabido e já sai gravando vídeo e tal, que ele já aprendeu e ele já sabia. E vai se lascar, quebrar a veta. Vai. Então, Yahu-Hanan, ele viu um livro selado por dentro e por fora, e que não havia quem era digno de abrir o livro, e por isso ele chorava muito. Aí Yahushua aparece e ele disse, não chores. Vai chegar um tempo que eu vou manifestar e vou abrir o livro e desatar os selos. Certo? Está aqui o Juarez desatando os selos, abrindo o livro.
Escrito por dentro e por fora, mas como? Porque falo das coisas que vão acontecer aqui e das coisas que vão acontecer após você sair do corpo carnal, por fora. Por dentro e por fora. Tanto eu falo da tua vida no corpo carnal, como falo fora do corpo carnal. Então eu mostro, eu abro o livro por dentro e por fora. Porque eu sei a situação que estão passando as pessoas que estão morrendo hoje sem alma. Eu sei, eu já estive com elas, eu sei, e alma me leva a elas, eu sei o que está acontecendo. Porém, eu fico aqui dando uma de bobo. Deixa as águas rolarem. Querendo ou não, acreditando ou não, serei utilizado pelo Paiol para ser governo mundial. Quem vai governar? Os 142 mil. Cada um tem a sua posição. Porém, qualquer comando tem um general. Tem alguém na frente comandando. Eu sou colocado, esse alguém na frente comandando os demais. Os demais vão seguir regras. Cada um vai ter o seu trabalho. E chegará um tempo que traremos de volta todas as pessoas bem intencionadas para o reino de Ial. Vai se salvar todos? Não. Não mesmo. Eu não vou adentrar nesse assunto de forma profunda, porque se eu for entrar nisso, eu vou ter que falar de rato, de barata, de sapo, de uma série de coisas, de formiga, de insetos. Então eu não posso entrar nisso agora, porque você não está capaz de ouvir certas coisas. Vai ter um volume grande de pessoas que vão se salvar. E vai ter um volume grande de pessoas que vão deixar de existir. Essa é a verdade. Não adianta, não tem meio termo. Tá? Eu vou com calma, vou com tranquilidade, mas esse é o verdadeiro caminho. Quem abraçar a verdade vai vencer. Quem achar que é sábio, que não sei o que, tererê, vai ter consequências no futuro. Por quê? Não sabe um palmo além do nariz, não consegue enxergar e acha que é sábio, vai ter problema. Eu não quero o mal de ninguém, eu quero o bem. Mas se as pessoas acham que são sábias e que podem, fazer o quê, né? Paciência. Eu deixo a todos um forte abraço. Convido a você a assistir o vídeo Um Paraíso na Terra. Para você que acha que o homem foi feito de barro, assista o vídeo. Será que a história de Adão e Eva é verdadeira? Ok? Inscreva-se no meu canal Juarez C. Vital, dê o like e esse joinha aí para que o YouTube recomende esses vídeos a outras pessoas. Ok? Um abração a todos vocês, que assim seja.